RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Viveu durante as duas grandes guerras. Na primeira era ainda criança, mas na segunda declarou-se inimigo direto do regime nazi de Adolf Hitler. Por se tratar de um livro escrito em pleno fascismo, hoje vamos abordar o chamado, a obediência, a cruz e a missão, que é dada a um discípulo de Jesus. E Dietrich sabia o que escrevia e ensinava. Só que para isso eu conto com Israel Mazakorati, que é doutor em Teologia e pastor na Igreja Água Viva em São Paulo. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Israel, vamos em primeiro lugar a uma pergunta de resposta curta. O Dietrich pode e deve ser considerado um mártir do século XX, sim ou não? Eu acredito que sim, Ok. Mártir, no sentido de alguém que entregou a própria vida para defender o que entendia ser a verdade do Evangelho, fazendo parte de uma minoria, né, da igreja evangélica na Alemanha, que naquele contexto havia se aliado, permitido-se entender que todo o movimento de Hitler era um movimento dentro dos ideais do Evangelho. Aquela minoria a qual Dietrich Bonhoeffer fez parte era uma minoria que não acreditava nisso e Uhum, morreu pelo ideal do Evangelho, né? Tem um uhum, texto, Ana, que eu gosto muito, que se encontra em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, em que todo o capítulo 12 fala sobre o dragão, o capítulo 13 ele fala sobre o dragão e as bestas, né, as duas bestas, e fala sobre esta atitude perseverante do povo fiel ao Senhor. E aí acho que o versículo 11 do capítulo 12 fala muito bem isso, né? uhum, Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte, uhum. né? Então, o que faz um mártir? Um mártir é aquele que não ama a própria vida, mesmo diante da ameaça da morte. Então, nesse sentido, sim, Bonhoeffer pode ser considerado um mártir dentro do século XX, né? Muito bem. Fora também dados históricos que comprovam que ele foi considerado inclusive um espião contra o Uhum, regime. Portanto, é exato. engraçado como o Evangelho ameaça ditadores. Mas vamos direto então às perguntas que precisam ser esclarecidas em relação ao livro. Vamos a elas. É escrito, lá está, neste contexto de uma Alemanha fascista, estamos perante o Terceiro Reich com Hitler, mas é curioso perceber que a vida de Bonhoeffer passava muito pelo ensino, toda a sua dedicação e devoção a Deus, o trabalho dele era todo muito voltado para o ensino. Ele Sim. não se poupava em assuntos como a cristologia, eclesiologia e vida cristã. Hoje a Uhum, língua está enrolada, sim. mas vai desenrolar. Será que esta obra, o Discipulado, não pode ser então chamado de um resumo perfeito daquilo a que ele se dedicava? Porque já que aponta então para o chamado que é feito, a obediência que é requerida, à cruz que é entregue para ser carregada e à missão que é dada a um discípulo de Jesus Cristo. Sim. Entre os especialistas no pensamento e na obra de Bonhoeffer, o Discipulado, sim, é considerado o livro central da sua teologia, né? Mas eu sempre gosto de lembrar que o seguinte, toda obra, né, como você bem destacou, ela nasce em um determinado contexto e ela expressa os enfrentamentos desse autor no seu contexto. Então, o discipulado nasce é, nesse momento histórico onde Bonhoeffer e os seus alunos, principalmente no seminário que ele liderou por ali alguns anos, até esse seminário ser fechado pela Gestapo, né? Ali nasceu o discipulado. Mas também nasceu duas obras que eu acho que são muito próximas do discipulado, que é a Vida em Comunhão, que veio um pouquinho depois, então o discipulado é de 1937. Vida em Comunhão é de 1939, se não me engano. E nesse período não foi escrito, mas muitos capítulos do que depois viria a ser o livro Ética, do Bonhoeffer, foram escritos nesse período.
Ética só foi publicado 4 anos depois da morte de Bonhoeffer, em 1945, mas as origens, o processo redacional dessa obra começou nesse período bastante turbulento de uma atividade pastoral e também de mestre que Bonhoeffer tem com aqueles pastores que foram viver com ele de uma forma até retirada. É um seminário quase monastério, né? Onde eles vão viver juntos intensamente o que vem a ser o discipulado, o vida em comunhão e o ética, né? Então, essas três obras, eu acredito que elas precisam ser lidas, inclusive em conjunto, para que a gente tenha uma noção melhor da abrangência do que ele traz aí no discipulado. Será que isso então, não está aqui a pergunta, mas será que então essas obras todas completas seria uma forma de resumir ainda mais a teologia dele, tendo em conta que Eu ele acredito. era tudo muito apontado a Cristo, à vida Sim. em comunhão na igreja, à unidade da igreja e também a prática disso tudo. Então Sim. poderia ser considerado o sumo de tudo aquilo a que ele se dedicou. Sim, sim. Ele Ok. tem outras coisas que foram publicadas. Hoje, diversos aspectos do pensamento e da teologia de Bonhoeffer são explorados em grupos de pesquisa que eu tenho conhecimento, assim, não de muitos, mas de alguns no Brasil e fora do Brasil, de grupos de pesquisa que exploram as implicações do pensamento dele em outras áreas, né? Então, uma teologia da criação, a Uhum, eclesiologia de Bonhoeffer, né? Que foi, inclusive, a tese de doutorado dele. uhum, Mas com certeza, Ana, aqui é que está em discipulado, vida em comunhão e ética, para mim está o ponto de convergência dessa teologia prática, que é uma teologia política, né? uhum, Em que sentido? Não a teologia política ideológico-partidária, né? Mas uma teologia que chama os crentes em Cristo Jesus a uma participação ativa na vida da cidade, na vida do país, na vida pública, né? Então, aqui está o que seria de fato uma teologia aplicada a uma realidade, a uma necessidade, e no caso, né, de Bonhoeffer, que não vai ser o caso da maioria de nós, uma necessidade extrema, que inclusive uhum. o levou a optar por colocar a vida em risco e de fato ser morto, né, ser enforcado, como implicações da sua teologia, né, movido pelas convicções da sua teologia, né. Exato. E pode-se perceber então, falando agora na obra que estamos aqui a debater, não, a discutir, vamos dizer assim. Uhum, Neste episódio pode-se perceber então que está dividido em duas partes. Numa primeira uhum, parte, então, temos a necessidade de compreender o discipulado individual, que é a parte mais longa, o que dá para entender que nós temos então que ser os primeiros a cair para dentro do discipulado de Cristo, e a segunda parte já aponta para então essa necessidade de sermos também discipulados em unidade como igreja, porque ninguém faz uhum, nada sozinho. Mas vamos então uhum. à primeira parte. Por que razão? Isto tudo para entendermos melhor o que nos é requerido no discipulado de Jesus, Bonhoeffer traz-nos então a clara distinção entre a graça barata e a graça preciosa, que eu acho que acaba por ser a resposta que mais resume o livro. Sim, sem dúvida nenhuma. Esse é o ponto. O discipulado nasce dessa inquietação, né? Porque Bonhoeffer não tira a ideia de uma graça barata dos ares da ideia dele. Ele está falando do que ele está vendo no dia a dia dele, ele está falando do que ele está observando na vida da igreja no seu contexto, que com tanta facilidade se deixa seduzir por um ídolo, né? Um ídolo ideológico, um ídolo político, e essa é a razão pela qual eu ter trazido o texto de Apocalipse logo no começo, porque uma igreja que se deixou seguir as lógicas do dragão e das bestas, ao invés de seguir a Cristo, né? Então ele percebe que ali existe a graça barata, o caminho mais fácil, o caminho onde o evangelho não nos traz custos, um caminho onde aquilo que Cristo Jesus fez por nós é recebido e confundido com gratuitidade, é confundido com não tem custo para você, não te onera em nada, então você é a graça que faz tudo, você não precisa fazer nada, então é tudo por conta dessa graça. Isso é uma deturpação, né? Isso é na verdade, a gente até poderia dizer que é uma perversão do conceito neotestamentário de graça, né? Quando você usa algo que nos foi dado por Deus para uma finalidade, para outra finalidade, que seria exatamente oposta àquilo que Deus nos deu, né?
Então, essa é a diferenciação. E aí tem uma frase célebre dele no livro que diz que não pode ser de graça para nós o que custou tudo para Deus. Né? Então, aqui é importante fazer essa distinção, porque em nenhum momento a teologia cristã poderá afirmar que a graça e o mérito, né, a graça tenha, o recebimento da graça é pelos nossos méritos. Isso de fato está errado. Né? No entanto, em nenhum momento a graça pode ser separada do nosso esforço, do tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. A autorrenúncia, né? A negação a nós mesmos para seguir a Cristo e pagarmos o preço de seguir a Cristo Jesus. Então, esse é o chamado da graça preciosa. Né? O que é a graça preciosa? É a graça preciosa justamente porque nos chama para o discipulado de Cristo Jesus. Ela é preciosa não porque ela me dá uma vida de sombra e água fresca, onde eu posso escolher os caminhos mais fáceis, confortáveis e prazerosos da vida. Não, ela é preciosa porque ela me chama ao custo da renúncia do nosso eu, da nossa vontade, da nossa vida, se preciso for, por causa de Cristo Jesus, né? E é curioso, acabei por fazer esse link à medida que estava a ouvir o Israel a falar. Gravei recentemente um episódio com a Gabi Saltieri e até estávamos a falar sobre o livro Cartas de um Diabo ao seu Uhum, aprendiz, de C.S. Lewis. E há uma parte em que falámos exatamente sobre isso, e ela disse uma frase que aquilo ficou estatelado na minha cabeça, que foi: as pessoas pensam, quem não é cristão, que quando nós carregamos a nossa cruz, nós estamos nos anulando. Quando nós nos uhum. negamos a nós mesmos, estamos nos anulando. Quando, na verdade, nós estamos sendo redimidos. É Exato, uma diferença muito grande entre a exato, questão de carregar a cruz e ser anulado, quando, na verdade, nós estamos a ser redimidos. E eu exato. estava a pensar nisso. E outra coisa também muito interessante, que ao ler este livro, eu entendi a razão do Sermão do Monte ser tão exposto Uhum, detalhadamente aqui nesta primeira parte, já que Jesus falava para os seus discípulos, o que de facto era ser discípulo, e pode-se dizer que houve uma multidão que ouviu por tabela. Então, uhum, eu confesso que também cheguei a fazer alguns paralelos com a exposição feita por Charles Spurgeon, porque enquanto Spurgeon me fazia entender que o chamado ao discipulado é para que eu olhe para dentro e me uhum. concentre então nessa nova natureza que me foi dada, com o Bonhoeffer, parece que eu fui levada mais a pensar no quanto existe então essa resposta, essa urgente ação, para que então essa nova natureza como discípula de Cristo também seja percebida, não só por mim, mas também pelos outros. Eu própria também preciso ver essa diferença. Pode até parecer uma pergunta assim sem muito primor, mas e o Israel, o que é que pensa sobre isso? Eu acho que esses dois aspectos, Ana, eles não podem de forma nenhuma ser separados, né? Às vezes os cristãos eles acabam por optar por uma coisa. Então, isso é muito próprio do movimento evangelical, né? Que é a santidade pessoal, que é a busca pessoal por comunhão com Deus, por uma vida sem pecado e assim por uma vida de louvor, de adoração e etc, mas com pouco ou quase nenhum compromisso com a vida real e histórica das pessoas, né? O outro extremo é a pessoa completamente descuidada com o seu coração e a sua vida interior, mas socialmente bastante ativa. Esse é o outro extremo da coisa. Tem um texto lá na carta de Tiago que fala sobre isso, né? Qual é a religião que Deus considera como pura, verdadeira, né? Cuidar da viúva e dos órfãos nas suas necessidades. Em primeiro lugar, este olhar para fora, né? Para aquilo que são doenças do nosso tempo, do nosso país, da nossa cidade, do nosso bairro. Então, quais são as doenças, quais são as enfermidades que estão ao meu redor, né? Então, viúvas e órfãos representa aqueles que vivem uma vulnerabilidade. Né? Quem eram aqueles que estavam vivendo vulnerabilidades nos dias de Bonhoeffer? Judeus, aqueles que não se prostraram diante do ídolo, né, do partido nazista, de Hitler e assim por diante, bom, esses passariam a sofrer. Então, é estar do lado dessas pessoas. Né? Ao mesmo tempo, o que Tiago diz? Não se deixar corromper pelo mundo.
Então, esses dois aspectos estão lá, o olhar para dentro e o olhar para fora. E eu acredito, Ana, que se a gente faz direitinho como a Bíblia manda, esse olhar para dentro, se é esse caminhar para fora se torna natural, né? Agora, às vezes eu acho que esse olhar para dentro ainda não está conforme a Bíblia nos manda, porque ainda está centrado no nosso próprio eu. Então, o que que eu quero dizer com isso? Por que buscar ser um discípulo nesse sentido, apenas no, olhando para dentro de mim mesmo e etc? É porque eu estou muito preocupado com a minha própria vida e a minha própria salvação. Então, isso ainda é uma vida centrada no eu. O que isso significa? Olha como é uma linha tênue, né? Se a gente vive desse jeito, nós não negamos a nós mesmos, porque continuamos a estar centrados no eu. Né? Agora, se entendemos de fato que é essa autonegação, que eu não preciso mais garantir a minha própria salvação, essas coisas todas, não, na verdade é uma vida mais fluida do que isso, né? É uma vida muito mais natural de olhar para dentro, do cuidar, de não me deixar corromper pelo mundo, porque isso certamente trará impacto para a forma como nós estamos vivendo, né? Então, se eu tenho uma vida espiritual centrada só no meu eu, na verdade eu já me deixei corromper pelo mundo. E isso faz-me lembrar muito a questão, por exemplo, dos mosteiros, dos monges, se bem que eles mesmo afastados da cidade ou da sociedade, Hum. eles também não estavam sozinhos, mas também me fez pensar um pouquinho nisso, porque às vezes nós temos essa tendência, é muito mais fácil nós lidarmos com o Evangelho, vamos dizer assim, se estivermos sozinhos, porque nós não somos confrontados com nada, não há nada que venha ao de cima que precise Exato, de confronto exato. ou também da nossa ação, porque nós não estamos a ver nada, então automaticamente já saímos da reta, tipo, não pode, não tem nada a ver com isso, não estava lá, não vi. Não, é Não é verdade, problema meu, não é né? problema meu, e lá vem a síndrome de Caim. Sempre É assim. exatamente isso. Passemos então para a segunda parte do livro, que, tal como eu disse, eu encontro nas palavras do Dietrich um chamado, uma Uhum, mobilização para se agir diante daquilo que já se sabe e se tem em mãos. É meio que uhum, do género, agora que tens luz sobre o assunto, faz conforme a luz que tu tens. Por isso a minha pergunta é, o quanto nos falta pensar, meditar, ensinar e até aprender mais sobre o batismo, que no fundo é uma declaração pública que nós nos tornamos sim discípulos de Cristo, sobre discernir o corpo de Cristo e sobre a imagem do próprio Jesus. Mas isto tudo em unidade. Isto faz-me lembrar uhum. um pouquinho também que lá está, aquela conversa que tivemos no início, que era o fundamento da teologia do Uhum. Bonhoeffer, que é a Sim. eclesiologia, a cristologia e a vida cristã. Mas quanto é que nos falta isso ainda? Eu acho que esse é um dos grandes pontos de exclamação que a gente pode trazer da obra de Bonhoeffer para o nosso tempo. Primeira coisa, não acho que é entender que o chamado de Jesus Cristo é um chamado a agir no mundo. Nós somos testemunhas de Cristo Jesus. A igreja é sim uma comunidade profética nesse mundo. Ela está aqui para anunciar as boas novas, está aqui para anunciar a luz, ela está aqui para ser luz em meio às trevas, né? Aonde estão as trevas no nosso tempo? Aonde estão as trevas do nosso mundo? Bom, é precisamente ali que a nossa igreja deveria estar. Então, a reflexão sobre essa atuação da igreja no mundo é necessária. E não tem como falar desse assunto sem entrar na questão política, né? Porque a igreja é chamada e essa atuação na cidade é política. Então, aonde que a igreja entra sem discernimento, que é justamente o faltar de uma reflexão, de um senso crítico. Entrar sem discernimento na política é cair no erro de Apocalipse 12 e 13, que é o adorar o dragão e a besta. Isso significa que, com facilidade, a igreja se compromete acriticamente a uma ideologia, a um partido, a uma figura política e assim por diante, achando que isso tudo representa Cristo. Então, esta falta de senso crítico é o que está necessário em todo o universo evangélico, cristão, protestante no mundo. No mundo, né? E ter a coragem, a ousadia, né, de olhar para os reinos deste mundo, para os Césares deste mundo e dizer: você não é Cristo.
E eu não me sento na mesa de César, eu só me sento na mesa de Cristo. É a essa mesa que eu fui chamado, né? Então, essa é a reflexão. De fato, estamos fazendo essa reflexão, porque aonde a gente percebe que a ideologia, que o partido, que a figura política virou um ídolo, é quando eu perco a capacidade de refletir criticamente sobre o que eu defendo. Então, se eu já não consigo mais enxergar erros, falhas, e coisas grotescas que para qualquer lado do espectro ideológico político existe. Se eu não consigo perceber isso, significa que você já está em idolatria. Você já tem o sinal da besta. Né? Então, esse é o problema, essa é a falta de reflexão. Segunda coisa é o discernimento do corpo de Cristo. Nós estamos acostumados a uma vivência cristã individualista, e isso significa que já nos deixamos corromper pelo mundo, né? O senso de corpo de Cristo, o senso de que pertencemos um ao outro, de que Cristo é cabeça do corpo, de que Cristo é cabeça da igreja, essa é uma reflexão que nos escapa. É uma percepção que a maioria dos crentes ainda não tem. E que carecemos de fato de pertencermos uns aos outros, de nos vermos como membros uns dos outros. A gente deveria ver essa expressão de Paulo como a igreja como família de Deus, como corpo de Cristo, como edifício e santuário. Essas metáforas que Paulo utilizava deveriam ser entendidas por nós mais do que meras metáforas. Paulo está beirando uma literalidade ao dizer que nós somos membros uns dos outros, né? Porque se nós somos membros uns dos outros, nós não aceitamos a ruptura com essa facilidade com que aceitamos. Se somos membros uns dos outros, não é a opinião política do outro que me faz romper o meu relacionamento com ele. Se somos membros uns dos outros, não é porque você acredita que a criança deve ser batizada e eu acredito que só o adulto deve ser batizado, que faz com que a gente vire a cara um para o outro e considere o outro como herege. Entende? Então, aqui nós estamos diante de um dos também grandes problemas mais internos, doutrinários, de percepção de que somos corpo de Cristo. E que o que Cristo fez é o resgate daquilo que era o propósito original de Deus para a sua criação. Ele nos fez seres de relação, onde quem nós somos só pode ser respondido no âmbito das nossas relações, que é a relação com Deus, a relação com o outro, a relação consigo próprio e a relação com toda a criação do nosso Deus. Então, ser reconciliado com Deus é ser devolvido às nossas relações que foram rompidas por causa do pecado. Aí é que a comunhão dos santos, que inclusive é o título da tese de doutorado de Bonhoeffer, se insere, né, a necessidade de voltarmos a trabalhar esta dimensão de corpo de Cristo, de igreja, de uma eclesiologia, menos uma eclesiologia formal e mais uma eclesiologia essencial, né, para entendermos o que de fato a gente poderia cultivar, se não é exatamente com a teologia do Bonhoeffer, é pelo menos com as provocações que ele traz para o nosso tempo. E é engraçado falar em provocações, porque eu li o livro e eu pensava assim, eu parece que às vezes estou a ler Paulo. Vêm perguntas e depois respostas, e depois toma lá um espicaçar e de repente uma pergunta retórica. Digo assim, eu acho que eu estou a ler Paulo de repente, mas pronto, achei Ele curioso estava isso bem agora. inspirado, né? Estava, e graças a Deus por isso. Olha, para terminar, e com muita pena minha, nós podemos então dizer que sim, ser discípulo de Cristo é um privilégio. Só que, aqui um só que, ahm, abraçar esta graça preciosa, este chamado e carregar esta cruz traz muitas responsabilidades, não nos deixa inertes. A Uhum. pergunta que eu quero fazer para terminar é: como continuar? Olha, vamos pensar no espírito do Bonhoeffer aqui, né? É, o que foi exigido dele no seu tempo? Bom, no caso dele foi entregar a própria vida. Ele teve que se, como uma expressão, né, dele próprio, né, ele teve que se jogar nas rodas, né? E se deixar esmagar, né, por defender uma teologia, né? Teologia no sentido o não ao ídolo, né? É, possivelmente para a maioria de nós, para a maioria esmagadora de nós,
nunca nos será exigido algo parecido, entende? Mas todos os dias da nossa vida está nos sendo colocada diante de nós uma decisão. Se nós vamos seguir a Cristo ou se nós vamos seguir ao nosso próprio eu não redimido, né? Se vamos seguir a Cristo ou se vamos continuar a procurar e desejar o nosso conforto, o nosso prazer, o caminho mais fácil, o caminho menos oneroso, o que nós vamos decidir e escolher. O discipulado de Cristo consiste nesse senso crítico, baseado nas Escrituras e no poder do Espírito, para que eu tome decisões de acordo com a vontade de Deus reveladas em Cristo Jesus, mesmo que elas me sejam prejudiciais, mesmo que ela traga sobre a minha vida o desconforto, mesmo que ela tire dos meus lábios um sorriso que eu gostaria de estar dando. É essa decisão diária que está sendo colocada diante de nós, né? Então, eu acho que talvez um ponto aí para a gente refletir nessa questão que você encerra o programa é sabermos que o discipulado de Cristo deve ter na nossa vida, né, um preço, um preço. E nós fazemos a autorreflexão. O que está me sendo exigido como sacrifício? O que na minha vida Cristo Jesus está exigindo para que seja abandonado, para que seja simplesmente aniquilado com toda a radicalidade, se possível for, se preciso for, para que eu de fato viva para Cristo, né? Então não tem como a gente não falar desse assunto e lembrar de Pedro, e lembrar de Paulo, né? E lembrar desses irmãos que deixaram esse legado de fé e que deixaram as suas teologias escritas com o seu próprio sangue. É uma vida de doação, é uma vida de entrega, onde de fato perderam tudo por causa de Cristo Jesus, né? E me parece que o cristianismo que está mais acostumado com a graça barata não é o cristianismo que deseja perder, mas é o cristianismo que deseja ganhar tudo e ainda ganhar a vida eterna no futuro. Não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. Esse não é o chamado do evangelho. Pode ser o chamado de uma cultura evangélica em vigência, mas não é o chamado do evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é um evangelho onde, a partir do momento em que nós ouvimos e seguimos a Cristo Jesus, um alto preço nos será exigido para caminhar com Cristo Jesus, né? E faço de novo as palavras de Bonhoeffer serem ouvidas, né? Não pode ser barato para nós aquilo que custou caro para Deus, né? Então, aqui, para mim, esse é o ponto, Ana Margarida, entendermos o discipulado dentro dessa perspectiva, né? De que o discipulado de Cristo, se não está me fazendo exigências, se não está me confrontando, se não está me chamando ao arrependimento, se não está me chamando a uma ação que vai me custar, entende? Então, talvez não seja discipulado de Cristo. O Entre Linhas contou com a participação especial de Israel Mazakorati e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.